Bem, amigos da TV Artilheiro, esse é mais um TV Artilheiro Debate, que nós vamos iniciando para conversar sobre as coisas do futebol cearense. E a rodada desse final de semana teve poucas surpresas, mas teve a condição de alguns clubes retornarem ao grupo dos 4 melhores do campeonato estadual em seu segundo turno. Nós vamos debater esse e outros assuntos aqui dentro do nosso TV Artilheiro Debate. Os nossos convidados hoje são Ronaldo Deber, J. Egito e Kramer Filho. Vamos começar debatendo a rodada desse final de semana, rodada que, como eu disse, mudou um pouco a cara do G4. É claro que alguns clubes permaneceram por ali. Ronaldo Deber está conosco aqui no nosso TV Artilheiro Debate. Esteve no jogo do Fortaleza diante da equipe do Maranguape, não é isso, sim, Ronaldo? Sim. Do 1-0. E conta pra gente o que você viu lá de importante, o que você pode destacar? Primeiro tempo do Fortaleza e o segundo do Maranguape. Fortaleza começou bem, dava a impressão que iria vencer com facilidade, entretanto o time do Maranguape, que apesar de estar vivendo um momento muito difícil em relação a atletas, né, o elenco está reduzido, mas o Maranguape esteve muito bem dentro do campo, conseguiu segurar 1-0. No segundo tempo o jogo foi todo do Maranguape, inclusive, na minha opinião, foi um placar injusto. O placar mais justo teria sido um empate. Kramer, você assistiu algum jogo nesse final de semana? Assistiu alguma partida? Teve vendo pela televisão o jogo do Fortaleza? Estive vendo o jogo do Fortaleza, acompanhei também algumas coisas pelo rádio em relação ao jogo do Ceará. A gente vê realmente que começou as coisas a mudarem lá pelo lado de Porangabuçu. A chegada do Geraldo, do Eric Flores, realmente deu novos ânimos à equipe do Ceará, que começa a frequentar esse G4, que está com cara, me parecendo, viu, Danilo? Teremos um Ceará e um Fortaleza e mais outros 2 clubes, acredito também no Guarani de Sobral, já nessa fase decisiva do segundo turno. Eu conto com o Ceará e com Fortaleza e Guarani, esses 3 já no G4. Em relação ao Fortaleza que você viu, sua análise é parecida com a do Ronaldo ou tem algum destaque aí a mais? Concordo. Gostei da atuação do Eusébio, acho que até pela empolgação do 100º jogo com a camisa do Fortaleza, mas o segundo tempo foi mais do Maranguape. Infelizmente, eu esperava mais desse Maranguape, mas foi um resultado importante para o Fortaleza, volta a vencer, está 3 partidas sem perder, a segunda sem tomar gols, isso já é de algo positivo para a equipe tricolor. Nosso companheiro J. Egito, ele está conosco pela primeira vez no TV Artilheiro Debate. É um prazer ter você aqui conosco, Jota. Queria agradecer pelo convite para participar aqui da TV Artilheiro. Com relação aos jogos, eu não acompanhei a vitória do Fortaleza frente ao Maranguape, só alguma coisa pelo rádio, mas estive ontem no Castelão acompanhando o jogo do Ceará. Achei que o Ceará ganhou muito com a volta do Geraldo. O Geraldo mostrou mais uma vez que é o dono do time. Uma hora ele está ali naquele setor de ligação, uma hora está lá atrás, uma hora está mais na frente. O que ficou devendo ainda ontem por parte do time do Ceará foram os 2 homens de frente, ou seja, os 2 atacantes, tanto o Leozinho como o Preto. A entrada do Eric Flores deu um poder maior de movimentação ao meio-campo do Ceará, e ele acabou sendo muito feliz naquele chute de fora da área, fazendo o primeiro gol do Ceará, e a entrada do Dinei também. Com isso, o Ceará ganhou uma volúpia maior ali na frente, e o Dinei com aquela cabeçada, travessão, batendo no goleiro, a bola entrando. Acho que é por aí o Ceará. E senti também que o Ceará sentiu muita falta do seu lateral direito, o Boiadeiro, porque o Maracanã ele não foi mais do que 2 ou 3 vezes lá na linha de fundo para fazer o cruzamento. J. Egito, você acha que o Ceará perde muito, digo, não só nessa partida, restante do campeonato, sem o Boiadeiro, porque a realidade do Ceará agora é essa. Ele tem na lateral direita o Arlindo Maracanã e tem o Diogo, que veio do Corinthians e que ainda não estreou. Perde sim, perde. Como se disse, o Boiadeiro é um jogador que vai mais ali de fundo, faz o cruzamento, é um jogador que tem um fôlego maior. A questão do Maracanã é que ele, quando recebe a bola na lateral, ele tem uma tendência muito grande para vir para o meio, ali para a meia direita. Ele procura aquele setor intermediário ofensiva por ali. E na hora também, muitas das vezes, quando ele ataca, quando ele avança, ele não volta com muita facilidade. Portanto, eu acho que o Ceará perdeu quando o Ceará está pensando na Série A do Campeonato Brasileiro.
O Ceará trocou Boiadeiro por Geraldo. Porque eu vou perguntar isso para você, Jota, porque vou correr aqui com a mesa, né? Trocou Boiadeiro por Geraldo em relação ao empréstimo, porque o Boiadeiro é do Ceará, né? Tem contrato até o próximo ano e vai voltar. Valeu a pena? O ideal era que o Geraldo tivesse voltado sem o Boiadeiro ir para o Itumbiara, não é isso? Com isso o Ceará ia ganhar muito. Mas a volta do Geraldo, como eu disse antes, foi muito boa, foi muito boa. O astral mudou. O astral do Ceará hoje já está na vertical. O Ceará hoje já está no G4. O torcedor gosta muito do Geraldo pela movimentação que ele tem em campo. Kramer Filho, e essa mudança, o Ceará tem o Geraldo, mas não tem mais o Boiadeiro. Tem que ter elenco para disputar um campeonato brasileiro tão importante como é uma Série A. Agora, em relação à troca Boiadeiro-Geraldo, a gente não pode esquecer que no ano passado o Geraldo não foi uma andorinha só que fez o verão. Então a gente tem que ver que justamente cai nessa parte do time. Boiadeiro foi importante, assim como o Geraldo também foi importante na campanha de 2009. Mas você trocaria ou não? Não trocaria. Não trocaria, ficaria com o Boiadeiro. E você, Ronaldo? É realmente complicado, porque se não vai o Boiadeiro, o Geraldo não vem. E daí o Ceará estava precisando do Geraldo. Se bem que o Ceará tem muitos jogadores que poderiam ter até um maior número, sei lá, ao invés de um, no caso do Boiadeiro, e 2, 3, e o Boiadeiro ficar, porque realmente é um grande lateral, é um jogador que faz a diferença ali pelo aquele lado. Bem, os jogos do Campeonato Cearense desse final de semana, né, que foi a quinta rodada do Campeonato Cearense em seu segundo turno. Vamos aos resultados. Boa Viagem 2, Guarani 2, o jogo do sábado. Se vocês tiverem algum destaque, por favor, me interrompam. Mas desse jogo eu já queria saber o seguinte: foi surpresa ou Boa Viagem, por estar em casa, empatar? Foi um resultado normal? Para você, Ronaldo. A gente tem que ver a volta do Ageu, né? Depois que o Ageu assumiu a equipe do Boa Viagem, 2 jogos, uma vitória e um empate. E a gente tem que. E o outro detalhe é a queda, podemos dizer assim, uma queda do Guarani. Perdeu um jogo, perdeu de goleada para o Horizonte, empatou com Boa Viagem. O Guarani começa a perder gordura, apesar de ainda estar no G1. A outra grande surpresa dessa rodada, eu achei, foi a derrota do Horizonte. Gostei do G1, ó. Gostei do G1. G4, desculpa. Mas é G1 porque ele é o primeiro. Tá certo, Ronaldo. Pois é. Então, a outra surpresa foi a vitória do Crato sobre o Horizonte. Mesmo o jogo tendo sido no Crato, eu já vou adiantar. Mesmo o jogo tendo sido no Crato. Esse jogo foi Crato 2-0, jogo domingo no Crato. Um time que vem de uma goleada sobre o Guarani, que estava 100% no campeonato, e perde para o Crato, que também é outra surpresa, está no G4 aí. Guarani, Crato, né, essa ordem, Fortaleza e Ceará. É incrível essa coisa do mando de campo, né? O pessoal diz, não entende por quê, mas o mando de campo às vezes vale muito. Muito importante, muito importante. Não é isso, Kramer? Como é que você vê isso, essa coisa do mando de campo? Importante, Danilo. Fortaleza. É psicológico o efeito? Também. Eu acho que em alguns casos, eu acho que mando de campo para o Fortaleza foi importante também. Jogar no Alcides Santos, por exemplo, ali, aquela pressão da torcida, o torcedor tem comparecido aos jogos, é importante sim. Sobre o Crato, que você estava até colocando há pouco tempo, eu não sei se o Crato vai realmente conseguir nesse segundo turno também se manter lá no G4. Chega essa época do afunilamento, tem muita gente rondando ali, Ferroviário e tudo, eu acho que vai ser um pouco complicado. Não vejo ainda, apesar dele estar no G4 nessa quinta rodada, não sei se ele se sustenta por lá. Protegido, eu queria te perguntar sobre essa coisa do mando de campo, né? Você é locutor esportivo, narrador esportivo da Rádio Cidade, e eu te pergunto, você já narrou vários jogos, faz diferença o mando de campo? Agora, ninguém consegue explicar direito por quê. Por quê? No caso do Fortaleza, faz diferença sim. Por quê? Porque o estádio ali ele é um pouco acanhado, né? No bom sentido da palavra. Então o torcedor fica muito próximo e isso ajuda muito o Fortaleza nos seus jogos, principalmente contra os chamados pequenos. No caso do Castelão, para você ter um mando de campo no Castelão, eu acho que a diferença não é grande. Aliás, é quase nenhuma. Porque o torcedor fica longe do campo, aquela coisa, mesmo quando se joga contra um time pequeno. Haja vista quando o Ceará enfrentou a equipe do Maranguape. Não fez diferença nenhuma. Os outros resultados ainda não citados: Ceará 2, Ferroviário 0, Crato 2, Horizonte 0, foi citado, mas o resultado foi esse. Itapipoca 1, Quixadá 2, Limoeiro 1, Guarani de Juazeiro 0 e Maranguape 0, Fortaleza 1. No segundo bloco do TV Artilheiro Debate, a gente vai conversar sobre jogos da Copa do Brasil.
meio de semana, tem jogos dos clubes cearenses na Copa do Brasil e eles vão fazer uma verdadeira maratona. Quando eu digo eles, os principais clubes do futebol cearense, Ceará e Fortaleza. É no segundo bloco do TV Artilheiro Debate. Você clica aí na caixinha embaixo e passa a assistir conosco o segundo bloco do nosso programa.